sobre a vida deles. Em nome de Jesus, nos nossos corações. Senhor, toma em nome de Jesus a preletora da noite. Da entoada, ó Pai, de pregar a Tua palavra aos nossos corações. Crendo que o Senhor já preparou a Tua filha. Quando eu estiver falando, já não é mais ela. É o Espírito Santo, a voz do Senhor falando sobre os nossos corações nesta noite. Uma salva de palmas, receba, irmã. Glórias a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Deus salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem veio aqui ouvir a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Porque a partir desse momento não sou mais eu quem fala, mas sim aquele que usa a minha vida em nome de Jesus. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra na qual o Senhor colocou ao meu coração, assim que foi passado a mim essa responsabilidade de trazer a mensagem, ela se encontra aqui no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 24, louvado seja Deus, do versículo 58 em diante, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso e fiel, louvado seja Deus, que tem como epígrafe: Rebeca consente em casar com Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos encontraram? Glória a Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Se eu errar algumas partes, a igreja me perdoe, porque a vista não me ajuda muito. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar graça para a glória de Deus. Amém? E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua mãe, ou seja, sua mãe, e ao servo de Abraão e a seus varões, e abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em mulheres de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e saíram o varão e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha no caminho do poço de lá orar, porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo caminho ao nosso encontro? E o servo disse-lhe: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Isaac trouxe para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, louvado seja Deus, e foi eles e tornou ela por mulher, e amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor
não desfazendo da oração que o teu servo fez, Jesus. Mas eu peço a Ti, Espírito Santo, que agora neste momento assim, Jesus. Mas eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha me usar, meu Pai amado, como canal de bênção para a Tua igreja, meu Pai. Porque, Jesus, eu não sou nada, meu Pai amado, eu não posso nada. Mas a Tua palavra vai ser ministrada, meu Pai. Que não seja mais eu, Pai, mas sim o Teu Espírito Santo falando através da minha vida, meu Pai amado, para esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Quando este homem, louvado seja Deus, ele foi ali, ele recebeu ali uma ordenança do seu chefe, que era Abraão, para que ele fosse ali na casa daquele homem, para poder levar aquela moça que seria a nora dele, que seria a esposa para Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou com aquele homem que era para poder jurar que ele iria cumprir aquilo que ele estava prometendo. Então aquele homem ali colocou uma mão debaixo da coxa louvado seja de Abraão, para jurar a fidelidade. Ele queria cumprir aquela missão na qual estava dada a ele naquele momento. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então aquele homem ali não quis saber a distância que ele iria caminhar para chegar até aquela localidade onde ele iria encontrar, louvado seja o nome do Senhor, a futura esposa de Isaac. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E se você for olhar um pouquinho mais atrás, você vai ver que ele ainda conversou com o Senhor. Senhor, mas como que eu vou saber que essa vai ser a prometida para o meu Senhor? E ele falou que se aquela moça que chegasse, louvado seja Deus, e que ele pedisse água do cântaro, e aquela moça oferecesse a água dele, a água para ele beber, essa seria prometida para o seu Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E quando aquela moça chegou ali, pastora Davi, ele pediu água de beber para aquela moça, e ela não mediu esforço. A Bíblia não fala quantos litros pegava aquele cântaro, se é 2, se é 3, se é 10, se é 20, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Só que ela ofereceu aquela água para ele beber e ainda falou que iria pegar água para dar para os jumentos, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Segundo a palavra do Senhor, aqueles jumentos tomavam muita água. Louvado seja Deus. Imagina quantas vezes aquela mulher teria que descer naquele poço para pegar água para dar para aqueles jumentos beber, aqueles camelos beber. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você, a reflexão de hoje: quantas vezes nós estamos orando na madrugada? Quantas vezes o Senhor está nos acordando para orar de madrugada e nós viramos para lá, viramos para cá e deixamos de orar, deixamos de ter a nossa intimidade com o Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Essa palavra é para mim também, porque quando Deus fala comigo, ela corta primeiro aqui para depois cortar na igreja. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. É sinal que nós temos que ter mais compromisso, mais responsabilidade com a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela moça, ela teve grande sabedoria da parte de Deus. Ela não estava preocupada se ela ia casar com um homem rico, se era bonito, simplesmente ela procurava um homem de caráter. Louvado seja o nome do Senhor. E ali aquela moça serviu a água ali para aqueles camelos ali junto com o servo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele moço acompanhou ela para a casa dela. Quando chegou lá, ele foi apresentado àquela família. E ali começaram a descobrir que ele estava ali para levar uma moça para casar com o servo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer para mim e para você que ela não foi sozinha com aquele moço. Ela foi ali passando ali com mais outras pessoas, com mais outras moças. Porque a mulher não pode andar com o homem sozinho, a não ser que seja marido e mulher. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E ali ela pegou a responsabilidade dela de acompanhar aquele moço, irmã Maria, e foi ali de encontro
seu prometido. Até então ela não sabia diretamente o que estava acontecendo. Simplesmente o Espírito Santo de Deus começou a passar para a vida dentro do coração dela o que iria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela viu que Isaac estava vindo, ela já perguntou logo quem seria aquele moço. Louvado seja o nome do Senhor. Porém Isaac não ficou preocupado. Louvado seja Deus com o que viria para ele. Ele ficou ali no Instagram dele, ele foi orar a Deus. Ele foi ali falar com o Senhor, pediu ao Senhor uma direção. Muitas das vezes nós estamos orando ao Senhor uma direção, pedindo ao Senhor algo, mas quando o Senhor vai falar para mim e para você, simplesmente nós viramos as costas. Eu já falei, se o Senhor quiser falar, ele vai falar outra hora. Quando Deus fala para ir, vai. Quando Deus fala fique, também tem que ficar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu havia falado com meu esposo por esses dias que eu estou em busca de um serviço, de um emprego. E eu ainda falei para ele assim, se até mês de julho Deus não preparou um serviço para mim, vamos voltar para São Paulo. Louvado seja o nome do Senhor, porque lá já apareceu várias oportunidades. Mas a partir daquela palavra que foi ministrada aqui ontem, Deus falou, ficai em Jerusalém. Então eu não posso voltar para lá, porque o próprio Deus falou que não é para sair daqui. O próprio Deus falou para mim, é tempo de ficar, para ser revestido de poder. E quando Deus mandar ir, vai. Quando Deus mandar voltar, volte, porque o tempo é do Senhor. Porém Isaac não se preocupou, ele estava ali orando, falando com o Senhor. Quando aquela moça viu que Isaac estava vindo em direção, ela perguntou, quem é esse servo que está se aproximando? Aí quando o Senhor falou quem era, ela cobriu logo o rosto. Ela não quis aparecer para ele de primeira. Ou seja, nós temos que estar sendo cumprido a todos os momentos em oração. Assim como diz a palavra do Senhor, louvado seja no seu livro de Efésios. Nós temos que orar sem cessar, 24 horas. Louvado seja Deus. Nós temos que nos revestir de poder. Nós temos que vestir, pegar essa armadura, porque não é tempo de ficar trancado dentro de casa. Não é tempo, louvado seja o nome do Senhor, de ficar de braços cruzados. Porque Jesus breve ele virá buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas se nós estivermos desapercebidos, Jesus tem que buscar o povo dele e infelizmente vamos ficar. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo ele está muito preocupado, a igreja do Senhor. É com aquelas pessoas que estão dentro da igreja, irmãos e Maria, mas que não dão glória a Deus, não dão aleluia, que não ora, que não jejua, que não se consagra. Está dentro da igreja, mas está desviado. Está dentro da igreja, mas está desapercebido. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Deus poderoso, Deus fiel. Mas ali aquele homem, ele teve sabedoria do Senhor. Quando mandou ele ir, ele foi. E ele cumpriu o mandado que Deus deu para ele. Ele foi obediente. Da mesma forma foi Moisés, quando ele foi ali, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele recebeu uma ordenança do Senhor, que era para ele libertar aquele povo do Egito. Primeiro ele se preocupou porque ele não falava muito bem, ele era gato. Mas muitas das vezes nós queremos arrumar desculpa, irmã Maria, para fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor sempre tem um jeito certo de trabalhar na nossa vida. Moisés falou, mas eu não posso ir porque eu sou gato. Aí Jesus falou com ele, não preocupa não, que eu vou mandar uma pessoa para ir com você. Porque Arão ia para aqui e acompanhar Isaac como boca de Deus. E assim foi feito, e a promessa do Senhor, ela foi cumprida, foi concluída com sucesso. Mas o tempo do Senhor, porque louvado e exaltado é o nome do Senhor, a palavra do Senhor também diz que aquele povo teve sede. Aí Jesus pegou e falou com Moisés que era para conversar com a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. É só mesmo Deus para poder fazer isso. Mas Moisés estava tão preocupado e muitas das vezes nervoso com aquele povo que pedia água, e ele não sabia de onde tirar água para aquele povo. Aí Jesus mandou que ele conversasse com a rocha. Ele foi ali e feriu a rocha. Aparentemente deu tudo certo. Saiu água da rocha, o povo bebeu e está tudo certo, está tudo bem. Louvado seja o nome
Senhor. Certamente ele pensou, como você pai, eu já tenho idade avançada, minha esposa também tem idade avançada, e ainda tinha um problema maior ainda, ela era estéril. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é aquele que pega aquele que não pode e faz conseguir ter as coisas. Deus ele pega aquele que não faz para poder fazer. Deus pega aquele que é impossível para se tornar possível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas certamente quando Abraão chegou para Sara e comentou para ela isso daí, ela falou, eu não posso, eu não consigo. Eu não posso gerar filho, louvado seja o nome do Senhor. Irmão David, aí eu também quis transferir a responsabilidade dela para outra pessoa. Foi quando ela convidou Agar, que era serva dela, para poder deitar-se com Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Aparentemente tinha dado certo. Ali foi gerando o Ismael, que era filho da sua, digamos, da sua escrava. Louvado seja Deus. Só que não era isso que o Senhor queria para a vida deles. Porque quando Deus ele promete para mim, para você que vai entregar algo na minha, na sua mão, pode ter certeza que vai acontecer, mas não é no meu tempo, não é no seu tempo, porque o tempo pertence a Ele. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você no livro de Eclesiastes, que para tudo há um determinado tempo, debaixo do céu e em cima dessa terra. Então o tempo é do Senhor. Só que ela começou a ficar preocupada, porque ali não acontecia a promessa de Deus. E aí ela quis arrumar um jeitinho para que o filho chegasse. Pois bem, Deus até permitiu que acontecesse, pastora Tamir, para que ela mesmo fosse envergonhada. Mas por que isso? Deus lhe permite muitas das vezes nós sermos envergonhados. Louvado seja. Não é porque Deus é covarde, não. É porque Ele ama, Ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ali nasceu Ismael. Parecia que estava tudo muito bem. Só que passou um determinado tempo, aquele começou a incomodar Sara. E ali ela engravidou, porque a promessa do Senhor era de dar um filho para Abraão e para Sara, não para cá. Ali chegou aquela criança que era Isaac. Aí foi o filho da promessa. E aí começou a incomodar. O que acontece com a vida e com você? Quando a promessa de Deus chega na minha e na tua vida, começa a incomodar o nosso vizinho da direita, começa a incomodar o nosso vizinho da esquerda, porque se tem um povo que preocupa, quando nós estamos sendo abençoados, querem nos derrubar, querem puxar no nosso tapete. E muitas pessoas que falam com você, eu estou com você até o final, basta o Senhor pode contar comigo, cai fora, meu irmão. O único que pode ficar com você até o final da sua vida e ainda permanecerá firme é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passei por várias situações na minha vida, onde muitas pessoas falam, não, eu estou com você, vai dar certo. Vai, né? O único que ficou comigo até o final foi Jesus. E aquelas pessoas que falaram que estavam comigo, todos me viraram as costas. Mas a palavra vai dizer para mim e para você, que pode uma mãe esquecer um filho que amamenta, jamais o Senhor vai esquecer de mim e de você. E o que Ele prometeu para mim e para você irá acontecer. Pode ter certeza, é no tempo de Deus, mas no nosso não. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre falo com meu esposo, há muitos anos atrás o Senhor usou uma pessoa para falar comigo, queria me dar uma casa. E eu falava com o Senhor, quando você vai me dar uma casa, depois eu não vou comprar nenhuma telha. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo se passou. E passou-se mais os tempos. Foi falado essa vez a promessa de novo. Falei, Jesus, eu estou desempregada. Meu esposo passando por dificuldade. Mas Deus tem as maneiras de trabalhar na nossa vida. Aleluia. Foi quando o Senhor permitiu que o meu esposo conseguisse a aposentadoria dele. Não foi fácil. Foi através de muita oração, muito jejum, muita consagração. Porque o inimigo levantou grande. Mas quem dá vitória é o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome do Senhor. E ali a palavra do Senhor se cumpriu na minha vida. Para a glória do Senhor, nós estamos na nossa casa, na qual o Senhor prometeu, para a glória de Deus. Porque quando Ele fala, Ele cumpre, é no tempo dele. Então, se Deus falou que vai libertar teu esposo, fica tranquilo, Ele vai libertar. Se Deus falou que vai libertar teu filho, fica tranquilo, Ele vai libertar, mas é no tempo dele. Mas
E o Senhor, Ele concluiu a obra na vida daquele menino lá, louvado do Isaac. Entregou que a moça por mulher, louvado seja o nome do Senhor. E foi ela que estava do lado dele quando a mãe faleceu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei porque o Senhor está me levando por esse caminho. Talvez você vai passar por um deserto, eu não sei. Mas pode ter certeza, o Senhor vai levantar alguém para estar do teu lado. E o próprio Deus vai estar contigo para enxugar as tuas lágrimas. Não temas, Ele está contigo. Não desanime na caminhada. Não se entristeça o seu coração, porque muitas pessoas estão falando de você. Lá vai o crentinho, lá vai a crentinha, se preocupe não. Quem peleja por mim e por você é o leão da tribo de Judá, e ele é o nome. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Fica tranquilo, o nosso Deus, Ele é fiel para te entregar aquilo que Ele prometeu no tempo dele. Mas persevera na presença do Senhor. Eu não sei se é isso porque a igreja gostaria de ouvir, mas foi o que o Senhor passou no meu coração para entregar para a igreja nesta noite. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Deus poderoso, Deus tremendo. Eu gostaria de estar convidando os filhos de oração para estar adorando ao Senhor nesta noite juntamente comigo, em nome de Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus poderoso, Deus fiel, aleluia. Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, tu és fiel, meu Pai. Espírito Santo de Deus. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ciclo de oração, a primeira da igreja, que é a paz do Senhor, amém? Não repara, não, mas hoje eu não fiquei até mais. Tentei ficar caladinho, cara, eu estou muito rouca. Mas a gente não pode deixar de adorar o Senhor. Glória a Jesus. Louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Oh, Deus de glória, Deus de maravilha. Tu és exaltado, Senhor da glória. Oh, maravilha. Tu és santo e digno, meu Pai, de toda honra e de toda adoração. Pra te adorar, Senhor.
terça-feira a gente tem ensaio. Conto com as irmãs, em nome de Jesus, para nós estarmos orando e ensaiando para nós, né? Cantar lindo para Jesus. Eu quero estar convidando a irmã Maria, mas a irmã Macileia, para estar participando conosco do tipo de oração. As irmãs ficam à vontade para estar vindo também terça-feira para estar ensaiando com a gente. Amém. Em nome de Jesus. Palmas que louve e exaltam o Senhor. Aleluia, glória, exaltada o nome do Senhor. E a Deus agradeço a minha oportunidade e as palmas.